Peraí, começou. Olá, pessoal. Meu nome é Catarina Mendes Rodrigues. Hoje eu estou com a Samanta, que um dia foi minha terapeuta, e ela vai conversar um pouquinho, contar sobre como foi todo esse processo, né, na época que eu era adolescente e que tinha suspeita da dislexia. Ela vai contar um pouquinho de como foi para mim e como foi importante. E se hoje eu converso muito bem, consigo me expressar, é porque ela me deu essa grande força lá atrás. Muito obrigada pelo convite, Catarina. Então, vou me apresentar. Eu sou a Samanta. Hoje eu sou psicóloga há quase 13 anos. A primeira paciente que eu atendi na vida foi a Catarina, e atendi na faculdade por 2 anos consecutivos, né? Foi até um caso que eu lembro que na época eu fui a única felizarda que conseguiu isso, porque no, geralmente mudava a terapeuta no outro ano, né? A Catarina, ela era assídua, então ela tinha constância na terapia, ia toda semana, ela e a mãe dela. É, e assim, e aí foram 2 anos, os 2 anos que eu atendi na faculdade, que foi o quarto ano e o quinto ano. E então eu fiz toda a minha meu estágio clínico atendendo a Catarina, né? Foi um prazer. E foi uma adolescente, né? Na época você tinha 15, 16, né? Por Uhum, aí. Para mim foi um desafio, porque eu falava assim na faculdade, né? Ah, eu quero clínica, né? Tinha certeza que eu queria clínica. E naquele momento que eu estava te atendendo, tinha pessoas atrás do espelho observando, que eram as outras alunas, né? Na faculdade, sempre vai ser assim: tem a sala da terapia, aí tem a terapeuta, a aluna terapeuta ali, né? Tá estudando ainda, né? Não é uma terapeuta. E tem as observadoras, as pessoas que estão observando atrás do espelho. E depois a gente fazia os relatórios e tudo mais, né? Estudava o caso. E eu sempre falei para as meninas: olha, eu quero ser a terapeuta, né? Eu quero muito porque eu quero a clínica. Então eu tinha certeza que eu queria a clínica, embora na época eu trabalhasse em RH. E aí eu falava assim, gente, olha, quando a gente fizer, porque faz uma triagem, né? E depois a gente vai pegando os casos para atender. Eu falei assim, a única coisa que eu não quero é adolescente. E aí, quando veio o seu caso, eu falei assim, não, eu acho que estou sentindo, eu quero, vamos lá, né? Eu vou atender essa adolescente. E a gente foi uma delícia, eu me redescobri com você, né? Olha que coisa, né? Eu me redescobri ali, e aí eu falei, eu amei atender adolescente, e hoje eu atendo muitos adolescentes, né? Faço orientação vocacional com adolescente, enfim, atendi criança por muitos anos, até o começo, até 2021, ali, meados da pandemia, e até 2022, desculpa, e agora não atendo mais crianças, mas atendo adolescentes, né? E foi um divisor de águas te atender naquela época. Faz bastante tempo, né? Mas do que eu me lembro, tinha essa. Já a gente levantou essa suspeita da dislexia, mas veja, né? Eu era estudante, né? E não tinha ainda não tinha subsídio para poder fechar um diagnóstico, enfim, embora a gente tinha ali o o professor, né, por trás de todos os atendimentos, nos ajudando, não, a gente não conseguia fechar na faculdade ali, a gente não conseguiu fechar é, o diagnóstico. Mas o que eu me lembro era da sua constância na terapia, levando a sério tudo que eu pedia para você fazia, você corria atrás, eu me lembro muito bem disso. Isso ajuda muito no processo terapêutico, né? Porque às vezes entra por um ouvido do paciente e sai pelo outro e acaba só sendo, né, mais um dia ali de um encontro e não levou a sério tanto a terapia, né? E eu me lembro que você levava muito a sério isso, tanto é que você ficou 2 anos, né? E eu estava revendo agora os relatórios, tiveram muitas poucas faltas, acho que foram 2 faltas no processo todo, né? Isso é bem importante porque a terapia precisa da constância, né?
que E mais eu que acho que você é quer super saber? importante, né, que você tenha me atendido naquele momento. Foi muito importante para mim, porque eu aprendi a me soltar como pessoa, né? Você falava para mim, não tenha vergonha, mesmo que saia o diagnóstico com dislexia, você vai conseguir, né? Você precisa se expressar, você precisa falar o que você sente, não tenha vergonha, eu tô aqui. Você sempre me incentivou a continuar estudando, a continuar me dedicando, não ligar para preconceito, porque eu me lembro que você falava sobre o preconceito comigo. Aham. Eu lembrei de uma, lembrei, né? Nos relatórios eu vi uma, e não foi uma vez só, foram algumas vezes que aconteceram, de eu te incentivar na questão do trabalho de escola, que tinha pessoas que faziam bullying com você e que você ficava com receio de falar ali no trabalho. Você lembra disso? Sim, você falava que eu precisava me apresentar, Aham. né, para eu não ter vergonha e que era para eu falar o que eu sabia. Se eu não soubesse, eu passava para outra pessoa, mas para eu tentar, porque Uhum. eu falava para você que eu fugia, que eu faltava, Uhum. né, que Uhum. eu faltava em todas as atividades relacionadas a me apresentar. Olha que E hoje interessante, você lembra até hoje disso, né? E foi muito importante. Você, para mim, foi um grande divisor também de águas no sentido de eu não desistir, né? Porque eu pensava muito nessa questão de não estudar mais. Uhum. Inclusive, na terapia, eu cheguei a ficar um ano sabático e você falou para mim voltar a Uhum. estudar. Uhum. Eu lembro, Você me verdade. incentivou a voltar a estudar, Uhum. né? Foi muito bom para mim esse incentivo, né? Ainda mais de uma terapeuta, para Uhum. que eu conseguisse ter forças, porque eu passava realmente por muito bullying, né? Você, quando pegou o meu caso, você percebeu que eu passava por muito bullying o tempo todo, que Uhum. as pessoas realmente me discriminavam pela minha dificuldade. E você falava Uhum. assim que mesmo com dificuldade eu ia conseguir, né? Uhum. Para eu não desistir e que era importante falar para as pessoas. E hoje eu sou palestrante, eu dou palestra em faculdades, em escolas, em vários lugares. E eu sempre falo para o pessoal, a minha terapeuta me dizia, você precisa falar sobre as suas dificuldades, você precisa se aceitar. Então, eu Uhum. quero te dizer que eu tenho uma imensa gratidão por você, Uhum. de todo o Obrigada. coração. E Uhum. assim, eu gostaria que, quem sabe, a gente se vê, porque eu tenho realmente, te agradeço do fundo do coração, porque se não fosse por esse incentivo, onde eu estaria hoje? Por mais que eu tivesse Uhum. incentivo dos meus pais, um terapeuta, ele precisa Ah, incentivar sim. a pessoa, né, o seu Uhum. paciente, seu cliente, a se esforçar, a se dedicar, né? E gostaria que você falasse, assim, alguns detalhes que, de repente, eu tenho esquecido de todo esse processo. Uhum. Eu acho que foi basicamente isso. Mas uma coisa que eu anotei aqui para falar que eu não posso esquecer primeiro, né, lá tinha, né, como eu falei no relatório, já desde aquela época já tinha suspeita da dislexia. E depois que eu lembro aqui na faculdade, o que que a gente fazia? A gente fazia esses primeiros atendimentos e depois a gente encaminhava. Então, encaminhava para o neuropsicólogo, para o psicopedagogo, o que fosse necessário, né? Tinha um encaminhamento, né? Que foi com certeza deve ter sido feito para você lá no final quando a gente acabou, com o pessoal da clínica lá. Mas também assim, de qualquer forma, independente do diagnóstico que venha, eu acho que é sempre importante a gente saber o diagnóstico para não ficar na questão da ignorância, entre aspas, né? Na ignorância nesse sentido de ignorar o que tem. Acho que a gente tem que saber o que a gente tem que ir atrás. Procura um neuropsicólogo, procura um psicopedagogo para fazer realmente um psicólogo, para fazer um diagnóstico, né? Do profissional que seja, do diagnóstico que seja. Mas eu penso que a gente é uma pessoa e não um diagnóstico, né? Então a dislexia não te define, né? Você é muito mais do que só o diagnóstico, né? Então hoje eu gosto muito de trabalhar isso. Eu não trabalho só no diagnóstico, né? É uma consequência, mas
Então, isso é importante trazer para as pessoas. E também, assim como foi um divisor de águas, como você disse lá atrás, pode ser para várias pessoas, para todo mundo. Imagina se, eu falo assim, gente, imagina se como o mundo seria se todo mundo fizesse terapia. Se todo mundo fizesse terapia já na segunda infância, sabe? Assim, começar todas essas questões que acontecem na escola não aconteceria menos. Não é que não aconteceria, né? Mas diminuiria, porque as pessoas saberiam se entender melhor, né? Entender o outro, ter um pouco mais de empatia, né? Comunicação não violenta, enfim, seria perfeito, mas não é a realidade ainda. Ainda existe muito preconceito com relação à terapia, né? Melhorou, mas ainda existe preconceito. Então, aqui fica o meu convite para quem estiver assistindo: procure uma terapia. Assim como a Catarina fez lá 12, 13 anos atrás, né, mais ou menos, que eu atendi ela, foi até a faculdade. Hoje existem, em todas as faculdades, existem alunos estudando psicologia e fazendo seus estágios, né? Então, atendem ao valor muito pequeno, às vezes até gratuito. Então, assim, não tem desculpa para não fazer. Muitos psicólogos, assim como eu também, eu tenho uma cota que eu atendo no valor social, que é um valor bem menor do que um valor, né, o valor mesmo da tabela da psicologia. Eu entendo que terapia é caro, para você fazer toda semana, né, o mês todo, é caro. Mas existem várias formas para fazer terapia, não é desculpa. Então é só procurar e ir atrás, né? Agora, uma outra coisa que eu ia trazer, que eu anotei aqui, é que eu lembro, então, falando dessa questão do diagnóstico, sempre foi uma questão muito minha, assim, como pessoa, né? Com meus valores, né? E aí eu lembro de trabalhar muito com você a questão do acolhimento, sempre, em todas as sessões. Então, acolher o que você traz, acolher as suas demandas da adolescência, que eram muitas, né? Estava se redescobrindo, se descobrindo, na verdade, né? 15 anos, 16 anos, ali, ensino médio, tinha a questão ali do desenho na época, né? Das aulas de desenho, tudo. Eram todas descobertas que eu precisava acolher ali, né, naquele momento, enfim. E isso faz uma diferença absurda para um adolescente, né? Imagina você não fazendo, não, se você não tivesse feito terapia naquela época, como Eu seria? acho que seria um pouco mais difícil, né? Por quê? Porque assim, eu tinha muita dificuldade e às vezes a gente não consegue falar com pai e mãe certas coisas, Uhum, né? A gente precisa falar com uma outra pessoa de fora para que ela consiga compreender de outra forma, ela tem outro olhar. sim. Talvez eu não estaria dando palestra, talvez eu ainda teria ficado uma pessoa mais fechada, né? Teria mais dificuldade de me expressar, mais dificuldade de me relacionar com N pessoas, não conseguiria, né, ter um canal no YouTube ou estar nas redes sociais, em lives, em palestras, por quê? Porque eu não teria o preparo que eu tive. Então, eu Sim. acho que seria mais difícil no sentido de me adaptar com as pessoas, porque eu era uma pessoa muito fechada. E você falava assim para mim, não, Catarina, você precisa falar, você precisa se expressar, as pessoas não vão adivinhar o que você está pensando, você Uhum, precisa se expressar, você precisa dizer o que você está sentindo, não guarda, né? Porque uhum, quem guarda é guarda-roupa, então você uhum, precisa se expressar. Então, para mim, foi muito importante no sentido de me expressar, no sentido de me descobrir como pessoa, como ser humano e me colocar assim: o que eu sim. quero para mim? O que eu Uhum, quero para o meu futuro? Eu acho que foi muito importante para mim, um grande estímulo para que eu conseguisse ver o futuro, porque eu não uhum, conseguia ver, eu não conseguia sim, ter estímulos para me sim, melhorar como ser humano, me melhorar como pessoa, não conseguia também me ver no ensino superior e você estava no ensino superior e você falava assim, uhum, uhum. Você você é vai capaz, fazer uma faculdade, né? Você é né? Hoje eu estou capaz. na minha segunda faculdade, eu estou fazendo radiologia. Que Tanto legal. é depois que eu terminar, eu tenho uma aula presencial, Uhum, né? Às 7 da noite eu tenho uma aula presencial de radiologia, minha segunda legal. faculdade.
Aham. Então, eu Parabéns. acho que você me incentivou muito a tudo Aham. isso. Por mais que tenha sido 2 anos faz muita diferença para Sim. muitas pessoas. Uhum. As pessoas têm que ver Exatamente. a terapia de uma forma natural. É uma conversa com um profissional que ele está te preparando lá para o futuro. Sim. E você vê, então, como fez diferença? Imagina como pode fazer diferença para vários adolescentes, né? Que não tiveram essa oportunidade de fazer, ou os pais. Eu também parabenizo a sua mãe por ela ir todas as sessões, ela te incentivar. Provavelmente foi ela que procurou, né? Porque Foi. você era menor de idade, né? Então, eu bato palma para os pais que procuram terapia para os filhos, porque faz uma diferença na vida do filho enorme. E muitos pais ainda têm preconceito. Muitos pais. Tem escolas que encaminham e o pai não aceita. Imagina, meu filho para terapeuta, meu filho para psiquiatra, nem pensar, imagina. E aí acaba limitando aquela criança, né, que poderia fazer muito mais do que ela vem fazendo, né? Então, é isso, assim, eu acho, acho que é isso. Eu não sei, se você quer falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa daquela época? Eu acho que assim, você Eu era poderia. tão estudante naquela época ainda, porque eu Eu acho que consigo você lembrar. poderia, né? Eu acho que assim, eu acho que você poderia falar um pouco mais sobre o trabalho de um terapeuta. Muitos disléxicos ainda, disléxicos, pessoas que não têm distúrbio de aprendizagem, a sociedade como um todo, ainda não Sim. sabe qual é o trabalho de um terapeuta, né? Uhum. Muitas pessoas acham que para que isso, né? Eu acho que de repente a gente podia falar, você, né, que conhece muito mais do que eu, falar do trabalho que vocês fazem, para Uhum. pelo menos matar a curiosidade de muita Sim. gente, né? O papo que a gente está fazendo aqui é exatamente do jeito que eu atendo hoje, né? Eu atendo online, né? De forma online. É, só a plataforma que é diferente, que a gente está usando o Zoom Meet, é isso. Às vezes, eu percebo assim, quando a gente vai começar uma sessão, a pessoa nunca fez na vida. E aí a pessoa fica tão nervosa, sabe? Dá para perceber o nervosismo. Quando eu atendia no presencial, muitas pessoas tinham dor de barriga, somatizava, né, para o corpo, esse nervosismo, ia para o banheiro, tinha dor de barriga e tudo mais. As mãos suavam, aquela ansiedade, o pico da ansiedade ia lá para cima. E depois saía da sessão super leve, super. Não acredito que é só isso, né? Tá tudo bem, não morri, não precisei falar do que eu não queria. Então, a terapia, ela serve justamente para você poder é, trabalhar as suas questões, né? Muita gente pensa, acho que muita gente pensa que que o terapeuta tem bola de cristal, mas nós não temos, nós não adivinhamos nada. Vocês, né, o paciente tem que trazer para a gente todo o contexto do que está acontecendo e do que ele quiser trazer, né? Eu falo que é o que emergir na sessão, o que vier, o que, né, vier à tona é importante trazer, porque às vezes tem paciente que fala assim, nossa, não sei por que ele está falando isso, nem nada a ver, né? Eu falei, não, tem tudo a ver. Se você trouxe isso, porque é importante para você, né? Alguma coisa tem, algum sentido tem disso, consciente ou inconsciente. Então a gente vai trabalhar isso. Então tudo é importante. Você estava falando dos pais, né? Às vezes quando nem tudo você vai conseguir trabalhar, falar com os pais, eles vão conseguir aconselhar, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Eu tenho vários casos assim, né? Mas tem um específico que eu lembro que a mãe que eu sugeri para minha adolescente, para ela precisava é, expandir a raiva dela, tirar de dentro, porque era muita explosão, né? E aí eu falei, vamos pensar num esporte que você consiga, né? E aí a gente chegou no judô. Então, falei, olha, fala com a sua mãe, vê se é possível fazer o judô e tudo mais e tal. Aí a mãe dela veio falar comigo. Ela falou, Samantha, o que que você fez com a fulana? Porque eu falo para ela fazer judô
há mais de um ano, ela não quer fazer, não quis fazer, nem, não aceitou fazer. Você falou uma vez e ela agora quer fazer, eu matriculei ela no judô. Eu falei assim, eu não fiz nada. Mas a terapia, ela causa isso, né? Ela causa essas sensações, esses insights, a gente chama de awareness, né? De ter uma explosão aí de falar, poxa, é isso, né? Acho que vou por esse caminho. Mesmo uma outra pessoa de casa, ali da mãe, do marido, sei lá quem, já ter falado, é diferente, né? Quando uma outra pessoa de fora fala, num set terapêutico, tem toda a magia, né, que eu falo da terapia. Então, assim, existem muitas transformações na terapia, mas para fazer terapia, a pessoa tem que querer, não dá só para, por exemplo, a mãe colocou o filho, ele vai contra a vontade dele e acabou, né? Já aconteceu do filho colocar a mãe para fazer, a mãe não quer fazer de jeito nenhum e eu não vou atender, né? Eu não atendo ninguém a contra a vontade, né? Contra gosto. Então, porque não tem, não vai fluir, né? Precisa fluir, precisa ser bom para os dois lados, precisa ter conexão. O que eu percebo também, Catarina, uma coisa que acontece muito, é a pessoa começar a fazer terapia e parar. Ai, não gostei. Não gostei da terapeuta, do terapeuta, não gostei. Não, nossa. Ah, ele não fala nada, ele fica quieto. Ah, fala muito. Por quê? Na terapia existem várias abordagens, né? Existe a abordagem TCC, psicanálise. Quando eu te atendi na faculdade era psicanálise porque eu era obrigada a atender na psicanálise, né? Mas não é a abordagem que eu atendo hoje. Tem a Gestalt terapia, que é uma abordagem que eu sou especialista, mas hoje eu estou estudando uma outra abordagem que é a TCC também. Existe uma série de abordagens, terapia do esquema, enfim, uma série de abordagens, e às vezes o paciente não se adaptou com a abordagem daquele terapeuta, entendeu? Então, assim, não desistam. Se começou a fazer terapia e. Calma aí, que só deu um aviso aqui. Começou a fazer terapia e não gostou, tente fazer, porque tem que ter conexão, né? Sem conexão não existe terapia. Então, deu 2, 3 sessões, não rolou? Troque. Faça com um outro terapeuta, faça com alguém que, de repente, você vai se sentir melhor e realmente conseguir fazer um processo terapêutico ali. Acho que é isso. Isso é muito importante, né? Eu acho que essa questão do terapeuta, eu passei por várias depois de você, mas eu não vou mentir, eu não me identifiquei com a pessoa, né? Eu não me identifiquei com o profissional, não que não sejam boas, mas a abordagem, no meu caso, não consegui me adaptar, né? Porque eles precisavam questões que, de repente, naquele momento eu não queria, mas, por exemplo, para você, no meu caso, eu me identifiquei com você, e você me abordava geralmente questões que realmente eu precisava melhorar como pessoa, como futuro profissional, né? Você me incentivava a estudar, sempre me incentivou, eu acho isso maravilhoso, um profissional incentiva aquele adolescente que de repente está perdido, porque nós temos muitos adolescentes que estão perdidos, né, que estão perdidos no bullying e acabam agindo de uma forma muito violenta, não sabem lidar com isso, porque se estivesse passando por uma terapia, ele saberia lidar, né, porque o bullying, ele acaba afetando muito essa questão emocional da pessoa, Sim. e ele acaba agindo de uma forma agressiva e cometendo atrocidades. Eu acho que, de repente, se passar por um terapeuta, ir com calma, ir se tranquilizando, né, e trabalhando isso dentro do coração daquela pessoa, ou até mesmo mudar de escola, mudar de ambiente, para que aquela pessoa se sinta confortável e se torne uma pessoa melhor e não vá para a agressividade, não vá para o mundo do crime, porque pode acontecer, porque uma pessoa que já está passando por bullying, já está passando por discriminação, ela tem a tendência de ir para um caminho ruim. E você não, você mostrou, não só para mim, como tenho certeza para milhares de pessoas, que existe um caminho, existe uma solução.
E Uhum. não para não desistir. E não se identificou com terapeuta, vai em outro. Isso é um Sim, caminho. Eu passei por exatamente. vários que não me identifiquei. E eu entendo que são bons profissionais, mas eu não me identifiquei. A pessoa tem que Sim, procurar quem ela se identifica, aham, né? exatamente. Às vezes não deu ali naquele momento, como por exemplo, eu tenho pacientes que eu atendo há 7, 8 anos, a mesma paciente. Tem pacientes que para, volta, e tá tudo bem, porque ninguém precisa fazer terapia a vida inteira, né? Então, mas tem momentos mais difíceis, tem momentos mais fáceis, e você vai lidando. Eu falo, a gente não pode levar também a terapia como muleta. Tipo, eu só consigo fazer as coisas se eu faço terapia. Não é assim. Então, eu acho que tem que ser uma ponte, um trampolim, para você poder viver sua vida. Mas o importante é não desistam, né, caso seja não se adaptou com a terapeuta ou com a abordagem, troca de abordagem, pergunta qual abordagem, as pessoas não perguntam qual abordagem que você atende. Porque eu não me encaixo muito com a TCC, eu não me encaixo muito com a psicanálise. Estuda antes, né? Vai ver o que cada uma fala, como cada uma trabalha, que isso é um divisor de águas, com certeza vai mudar. Com certeza, é muito importante, né? Esse incentivo, principalmente adolescentes, crianças, jovens, adultos, pessoas Sim. com transtorno, pessoas sem transtorno, vão procurar ajuda. Não tem Uhum. problema nenhum você dizer assim, não estou bem. Sim. Ou terminar um processo terapêutico e falar assim, agora eu Uhum. consigo caminhar sozinho. Sim, Isso é exatamente. importante, né? Porque o terapeuta ele não pode ser uma muleta, ele não pode ser uma Uhum. bengala, onde está indo só com o terapeuta, né? É super Exatamente. importante. Tanto que eu falo assim, gente, para mim é um dia tão de alegria quando eu dou alta. Eu não dou alta, quem dá alta é o paciente, né? Eu falo, o meu acordo com o paciente quando começa é você que vai se dar alta. Quando você achar que você que tá ok, só peço para me avisar uma sessão antes, 2 sessões antes, sei lá, para a gente fazer uma certinho, né? A alta, daí eu vou começando a atender a cada 15 dias, enfim. Mas para mim é ótimo, que falo, meu trabalho já concluiu, tá ótimo, né? Tô me sentindo bem com isso, então vamos para o próximo. E assim vai. E assim, você mostra o caminho, né? Sim, mas eu mostro o caminho que a pessoa mesma mostrou para mim que dá, entendeu? Eu faço ela enxergar aquilo. Eu mesma não falo nada, se a gente pensar. Nada, só sou uma ponte para você se reconectar com você mesma. O ponto alto da terapia é esse, né? O terapeuta não faz nada, é só realmente uma ponte. Mas eu acho que é uma ponte muito importante, porque de repente essa ponte está rachada, entendeu? Você consegue assim Uhum, colocar com, com as palavras querendo cicatrizar corações, essa uhum, ponte está quebrada, você consegue consertar. Então, uhum, eu quero te dizer gratidão imensa, né? E vou te dizer no que eu sou graduada hoje e o uhum, que você me incentivou lá atrás, que eu sim. acho importante você saber para que um dia você possa falar para outras pessoas, não só aqui no Brasil, como Vai fora ser dele. meu case do sucesso, de sucesso. Exatamente, né? É. Hoje eu sou sommelier e tenho básico em vinho, sou sommelier, eu sou especialista em Que vinhos. chique! Não acredito! Que legal! Fico te devendo um vinho, hein? Não esquece Aham. de Eu gosto de mandar. vinho, hein? Amo. É. Eu sou pedagoga, eu tenho 8 pós-graduações na área da inclusão. Que Eu tenho, máximo! hoje eu realizo palestras, sou escritora de 4 livros, Uhum, né? Sou auxiliar de veterinária, tenho banho e tosse, estou fazendo radiologia, uhum, para que outras pessoas se incentivem. As minhas pós-graduações, quais são? Eu tenho atendimento educacional especializado, que é o AE, psicopedagogia clínica institucional, docência do ensino superior, psicomotricidade, Libras, educação especial com eixo de deficiência intelectual, neuropsicologia e neuropsicopedagogia. Só falta receber o diploma de 2, porque eu terminei recentemente. Estou uhum. fazendo também guia de turismo nacional, regional, nacional e internacional.
Aham. E assim, estou na luta para que outras pessoas com dislexia tenham o seu laudo gratuito e continuem estudando e passem por terapia para que eles consigam chegar onde eu cheguei. Uhum. Vou mostrar meus livros para você e quero dizer que foi pelo seu incentivo que hoje Ai, eu muito sou quem eu obrigada. sou. Olha, gratidão, gratidão pelo convite, gratidão por ter deixado eu te atender lá atrás. Meu Parabéns pelas suas primeiro livro, conquistas, parabéns pelos seus livros. Ai, que amor! segundo, terceiro e o quarto. Que O ano demais! que vem chega o quinto e o sexto, né? Eu estou Aham. fazendo um livro infantil sobre dislexia e também estou fazendo um romance sobre pessoas neurotípicas. Ainda está em produção, Legal, mas se eu quiser, o ano que vem ele está aí. muito legal, parabéns, de verdade, assim, do coração. Que, nossa, que delícia! Meu coração fica quentinho saber depois de tantos anos, né, que a gente se encontrou, né? Que a gente tinha esses encontros lá atrás. Tipo, você tá tão bem assim. Parabéns. Eu te agradeço imensamente por tudo que você fez por mim. Você, junto com os meus pais, fizeram a diferença na minha vida. Uhum. Saiba que, independente de onde você estiver, você mora no meu coração. Saiba que eu te admiro demais e eu acho que você vai ajudar muitas e muito mais pessoas. E pessoas que tiverem distúrbio de aprendizagem que te procurem, porque você vai incentivar a fazer a diferença, tanto quanto fez na minha vida. Gostaria que você deixasse suas redes sociais, falasse para o pessoal onde eles podem te seguir, onde eles podem Tá. te procurar, onde eles encontram a ajuda dessa pessoa que fez tanta diferença pela minha vida. E tenho eterna gratidão por você, de todo o coração. Muito obrigada. O meu Instagram é Sami com Y, Sami na América, porque Sami na América, eu fiz esse Instagram para falar de todos os assuntos e eu estou imigrando para os Estados Unidos, né? Continuarei sendo terapeuta, continuarei atendendo online, mas estarei agora em outro país em breve. Então é só me procurar lá no Instagram, Sami na América. Eu acho que vai cortar aqui, viu, Catarina? Depois você tira essa partezinha. Vai cair. Então, acho que tem que finalizar. Ah, tá bom, mas gratidão imensa. Meu Instagram, meu Facebook, meu TikTok é Catarina Mendes Rodrigues, meu canal no YouTube é Eu e a Dislexia. E gratidão, Samanta, por tudo. Muito obrigada. Forte abraço. Tchau, tchau, gente.